Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos então aqui à nossa primeira aula de Direito Constitucional no curso PM de Minas Gerais, agora que é um concurso de nível superior, concurso excepcional aí, olha. E eu sei que você que está aí do outro lado, você não tem uma formação em Direito. Professor, a minha formação é Ciências Contábeis, a minha formação é Administração de Empresas, a minha formação é Odontologia, sou formado em Geografia, professor, sou formado em História. Calma, gente, nós vamos trabalhar aqui todos os pontos, todos os institutos, todas as disciplinas, principalmente aquelas de Direito, através de uma abordagem bem tranquila para que vocês possam entender, ok? E profunda também. Então, você que tem, por exemplo, a formação em Direito, fique tranquilo. Nós vamos aprofundar a matéria e vai ser tranquilo para todo mundo entender, ok? Tudo bem com vocês? Olha só, para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago Torres e vou dividir o Direito Constitucional junto com o professor Eudson Justiniano. A minha parte ficou com a parte inicial do Direito Constitucional, ok? Então, nós vamos trabalhar aqui não só na disciplina de Direito Constitucional, mas no restante das disciplinas, todos os pontos do edital, tá certo? Eu quero, antes da gente começar a falar sobre a matéria em si, né, sobre a minha matéria, começar a aula efetivamente, eu quero fazer um acesso com vocês, porque eu preciso mostrar uma coisa para vocês na área do aluno. Vamos lá, produção, bota aí na tela. Tá vendo aqui? Eu estou na minha área do aluno, ó. Olá, Tiago, tá vendo? Vai estar aí para você, Rodrigo, para você, Estefânia, vai estar o seu nome. Claro, é uma área personalizada, tá certo? E quando você acessa a área do aluno, ó, já tem até a aula inicial com o professor Jorge Patrício, onde ele fala da lei do abuso de autoridade. Quando você desce, você vai vendo aqui, ó, onde que eu estou passando o mouse, você vai vendo cada linha dessa é uma videoaula do curso, ok? E nós temos aí já disponível para vocês algumas leis especiais, né? Abuso de autoridade, proteção à testemunha, português, gramática. Traz aqui para mim, deixa eu explicar uma coisa em relação ao português. Uma das matérias que mais reprovam alunos concurseiros é, sem dúvida nenhuma, o português. Português não é uma matéria fácil, é uma matéria difícil. No programa de vocês, a abordagem está mais voltada para a interpretação de texto, mas pode ser cobrado gramática também. Então, além de redação, vocês vão ter a prova escrita. Então, o nosso programa aqui, para português, aborda 3 disciplinas. Português gramática, então vocês vão ter... Nas aulas todas de português, vocês vão ter aulas de português gramática, português interpretação de textos e português redação, tá certo? Bem fechadinho, abarcando bem o português com os professores Zé Maria e professor Ricardo S., para vocês acertarem todas as questões de português, porque o nosso objetivo aqui realmente, gente, é aprovar você. Essa é a missão do aprovário e é a missão de cada um dos professores que lecionam aqui, tá certo? Então, voltando na tela, volta aí, produção, olha só. Eu estava mostrando para vocês os vídeos, né? Agora, do lado de vídeos aqui, tem o material complementar. O material complementar, ele é muito importante, porque vocês, aqui ó, já tem a apostila de português, Constituição, Estatuto da Criança. Vocês precisam desse material para acompanhar as aulas. Não dá para acompanhar, por exemplo, a minha aula sem a Constituição Federal, que já está atualizada aí na área de vocês, ok? Então, quando vocês clicam nela, vai baixar um arquivo em PDF, que é esse aqui que eu estou com ele aberto, ok? E é um material que eu sugiro a vocês que imprimam, encadernem, e aí acompanhe as minhas aulas, as aulas do professor Eudson com essa Constituição, porque ela é muito importante para a nossa aula aqui, tá? Hoje nós não vamos precisar dela não, traz aqui para mim. Hoje nós não vamos precisar da Constituição não, tá? Aqui a gente vai trabalhar, é uma aula inicial, nós vamos trabalhar o conceito de Constituição, então não precisa da Constituição nas mãos aí de vocês não, tá? Mas próximo encontro, na próxima aula, estejam com a Constituição nas mãos, vai ser muito importante, ok? Bom,
Então vamos começar? Vamos começar? Bom, a minha matéria, aqui ó, produção, Direito Constitucional, eu vou colocar Constitucional 1, professor Tiago Torres, ok? Beleza. Bom, vamos colocar aqui, né, vem cá, vamos falar de Constituição. Para a gente estudar o direito constitucional, a gente precisa saber o que é Constituição. Vocês que estão chegando aí, vocês que estão tendo contato com a matéria agora, não adianta a gente chegar e já começar a estudar os princípios fundamentais, os direitos e garantias, a organização do Estado, sem saber o que é Constituição, a importância da Constituição aí pra gente, tá certo? Bom, mas quando a gente fala de Constituição, Constituição é um substantivo, né? Só que quando a gente vai na forma infinitiva dessa palavra Constituição, a gente chega num verbo. Que verbo, professor? Ah, o verbo constituir, não é? Olha só, quer ver um exemplo? Quando a gente olha para um carro, a gente olha para aquele carro e sabe que ele é carro. E por que a gente sabe que aquele objeto, aquela coisa ali na frente é um carro? Ora, porque essa coisa se constitui de elementos que fazem com que ele seja um carro. Uma escola se constitui de elementos que faz com que ela seja uma escola. Por exemplo, mesa, carteira, aluno, você que está aí, professor, lousa, tudo isso são elementos que fazem com que aquela coisa seja uma escola. Roda, pneu, volante, motor, faz com que aquele objeto, aquela coisa seja um carro. Então, quando a gente fala Constituição, a Constituição que nós vamos estudar aqui para o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais é a Constituição dos Estados. Ora, se a gente sabe que um carro se constitui de roda, volante, motor, nós vamos ter que estudar os elementos que constituem o Estado para a gente entender o que é, afinal de contas, a Constituição. Ok? Mas quando eu falo de Estado, prestem atenção. Quando eu falo de Estado, eu não estou falando do Estado do Rio de Janeiro, eu não estou falando do Estado da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão, Rio Grande do Sul, Acre, não. Quando falo de Estado, eu falo de Estado-país, ok? E aí, olha, nós temos a Alemanha, Espanha, Bélgica, Estados Unidos, Japão, Brasil, que são estados, países, regidos por uma Constituição, tá certo? Mas como eu disse a vocês, nós vamos ter que estudar os elementos do Estado para compreender aí depois o que é a Constituição e chegarmos ao conceito de Constituição, ok? Então vamos lá, vamos estudar esses elementos do Estado. O Estado aqui, lembrando a vocês, eu falo de Estado-país, ok? Então, um conceito de Estado. E aí, ó, 1.1, o primeiro elemento de Estado, para a gente chegar ao conceito que nós vamos estudar, é o elemento povo. Aí vocês me perguntam, professor, o que é povo? Povo, será que é aquele povo, aquele pessoal que está nas ruas fazendo manifestação política? Será que povo seria aquele pessoal que está lá na arquibancada torcendo pelo time? E aí, gente, o que faz com que nós sejamos parte de um povo? Povo, olha só, povo seria igual à população? Falar de povo é o mesmo que falar de população? Povo é diferente de população. População não é povo. Já vou explicar. Podem ficar calminhos. População é diferente de povo. População é um conceito demográfico e é um conceito apenas numérico.
Me explica isso, professor. Por que população não é povo? E por que população é um conceito demográfico, é um conceito numérico? Olha só. Nós tivemos aqui no ano passado as Olimpíadas de 2016, não foi? No Rio de Janeiro. Legal. E o que aconteceu? O nosso país recebeu várias delegações de atletas, recebeu turistas, não é? Recebeu atletas. O que aconteceu com a população do Brasil naquele momento das Olimpíadas? Ela aumentou, ela cresceu. E por ela ter crescido, a população brasileira cresceu. Percebam que essas delegações, aqueles turistas estrangeiros, eles não faziam parte do povo. Mas eles faziam sim parte da população. Eles moraram no Brasil durante aquele tempo. E durante aquele tempo a nossa população realmente aumentou, a nossa população cresceu. Mas então, professor, me explica. O que seria, afinal de contas, o povo? Olha só, para vocês não esquecerem. Povo é aquele que possui um vínculo jurídico, político com o seu Estado, ok? Povo é aquele que possui. É aquele que possui, é o mesmo que aquele que porta consigo, traz consigo. O que ele traz? Um vínculo jurídico político, que liga cada um dos cidadãos ao povo. E olha só, o que faz com que eu, Tiago, vocês aí alunos, tenham uma ligação, tenham um elo com o Estado de vocês? É justamente este vínculo jurídico-político. Este vínculo jurídico-político, a gente chama ele de nacionalidade. Nacionalidade, que é um direito fundamental, está lá no artigo 12 da Constituição, e é também, olha, tema do nosso programa. Nós vamos estudar os direitos de nacionalidade que está lá no artigo 12, ok? Portanto, vejam só, povo é aquele que possui, aquele que porta um vínculo jurídico-político, e este vínculo jurídico-político nós damos o nome de nacionalidade, ok? E a nacionalidade, ela, no nosso caso, se dá de duas maneiras, né? Ou o brasileiro é um brasileiro nato, ou o brasileiro é o brasileiro naturalizado. Ok? E nós vamos estudar as hipóteses de brasileiro nato, de brasileiro naturalizado. Ok? Mas, aqui, neste primeiro momento, o que eu quero trabalhar com vocês é que, para ser Estado, é necessário que haja um elemento chamado povo, e povo é aquele que porta, que possui um vínculo jurídico-político com o seu Estado, e este vínculo jurídico-político nós conhecemos como nacionalidade, que é um direito fundamental e que também é um direito humano, ok? Portanto, faz parte do nosso programa também. Mas aqui, vejam só, nós estamos tendo uma visão topográfica para chegarmos ao conceito de Constituição, beleza? Olha só, continuando. Se eu sei que para ser um Estado eu preciso de um povo, eu também sei que para ser Estado além do povo, eu preciso de um outro elemento, que é o território. E o que é território, professor? Território, gente, território, anotem aí no cadernão de vocês, é a delimitação geográfica, de um Estado. E aí vem na nossa cabeça, né? Aquele mapa do Brasil, não é? Ó, não é uma coisa mais ou menos assim? É o mapa do Brasil, né? Parece mais da África. Mas é o nosso mapa do Brasil, ok? Imaginem vocês que toda a extensão
do mapa do Brasil é território brasileiro. E por que é importante sabermos disso, hein? É importante sabermos disso porque dentro do território brasileiro vigora todo o arcabouço normativo, o ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição da República, mais as suas leis infraconstitucionais, ok? Então, tudo aqui dentro é regido pelo ordenamento jurídico brasileiro, beleza? Mas, professor, será que território é só o mapa do Brasil? Não, não é só o mapa do Brasil, né? A gente tem aqui, ó, até 200 milhas, imaginem aqui, nós temos a costa, né? Para cá é mar. Até 200 milhas é território brasileiro. Imaginem vocês aqui, ó, montanha, praia, aí começa o mar, né? Uma onda aqui, beleza. Aqui em cima nós temos o espaço aéreo. O espaço aéreo, território brasileiro. O mar territorial, ó, com um navio, até 200 milhas, é também território brasileiro. Embaixo da montanha nós temos o subsolo, território brasileiro. Abaixo do mar nós temos a plataforma continental. Também território brasileiro. Embarcações, aeronaves brasileiras também são territórios brasileiros, ok? Então veja que um Estado possui um povo e possui também como elemento um território, que é a delimitação geográfica do Estado, ok? Tem mais? Tem. 1.3, nós temos um elemento chamado soberania, também chamado de poder soberano, governo soberano. E a soberania, nós entendemos ela de duas formas. Existe a soberania na acepção interna e existe a soberania na acepção externa. A soberania na acepção interna, pessoal, é o poder que nós temos de governar, de definir os nossos caminhos. Ah, mas professor, não define o caminho do Brasil, não. Olha, tá uma bagunça. É claro que define, você faz parte. Você não votou? Você não exerceu o seu direito de voto? Não colocou aquele representante que criou um projeto de lei, que votou um projeto de lei? Ora, o Brasil não tem um arcabouço gigantesco de leis? Esse arcabouço gigantesco de leis só existe porque nós nos organizamos para que ele fosse assim. Para que ele passasse por um devido processo legislativo, para que ele fosse criado de uma maneira, ok? Então veja, quando a gente cria leis, quando os nossos representantes, seja no poder legislativo, no poder executivo, estão atuando, eles estão exercendo o quê? A soberania interna, ok? A soberania externa, aí já é um olhar para fora. A soberania externa é enxergar o Estado de uma maneira igual, ou seja, algum outro Estado, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, é superior ao Brasil, exerce um poder de comando aqui no Brasil, na República Federativa do Brasil? Claro que não. Por quê? Porque nós somos um país o quê? Soberano, ok? Se nós quisermos cortar relações com outros países, ou se nós criarmos acordos internacionais, participarmos de tratados internacionais com outros estados, né, ou seja, outros países, nós estamos nada mais, nada menos que exercendo a nossa soberania externa, ok? E é interessante isso. Essa questão da soberania externa esbarra muito nos direitos humanos. Olha, eu vou lembrar vocês um caso, quer ver? Vocês se lembram, porque isso foi noticiado, vocês se lembram que um rapaz brasileiro foi para a Indonésia. E lá na Indonésia, ele cometeu um crime, que lá era punido com a pena de morte. Os familiares deles, ao saber da notícia que ele seria executado por pena de morte por conta do crime que havia cometido lá,
pediram aí a interferência da presidente, na época, Dilma Rousseff. E ela tentou intervir junto ao presidente da Indonésia para que pudesse conceder o perdão ali àquele brasileiro que estava lá respondendo pelo crime e seria já executado com a pena de morte. E aí, adiantou, hein? Adiantou a Dilma ir lá e falar, olha, perdoe aí o nosso menino? Não adiantou, não é? Não funciona assim. E o que o presidente da Indonésia disse? Olha, disse que não, que ele teria que ser executado, porque essa era a pena de morte lá no país dele, tinha que ser cumprida. E o que a Dilma pôde fazer? Vai declarar guerra à Indonésia? Vai jogar míssil lá? Não tem jeito, né, gente? Vai jogar bomba atômica? Não tem jeito. O que vai fazer? Tem que aceitar, por quê? Porque a Indonésia é um país soberano, assim como o Brasil. Ok? Então, veja, para haver Estado, além de povo, eu preciso de um território, eu preciso da soberania, ok? Existe ainda um outro elemento, Então, aqui, ó, 1.4, a finalidade. A finalidade é a razão de existir do Estado. Ô, gente, vem cá, por que o Estado existe, hein? Né, se a gente for assim, aprofundar nessa questão da existência do Estado, porque eu tenho certeza, quando você nasceu, o Estado já existia. E você já nasceu, e o Estado veio com uma maletinha, ó, cheio de presentes para você, cheio de direitos e deveres e obrigações. E você pediu esses deveres, esses direitos? Não. Mas o Estado existe. E ele existe para quê? Para facilitar a vida das pessoas. O homem vive em sociedade, o homo socialis. Desde que o homem vive em sociedade, existe o quê? O próprio Estado. Portanto, quando a gente fala que existe o próprio Estado, desde que o homem se organiza em sociedade, a gente pode falar que a Constituição existe também há bastante tempo, ok? E o Estado, ele existe para facilitar a vida das pessoas. O objetivo do Estado é o quê? É a realização daquilo que a gente chama de bem comum. É a finalidade do Estado. O Estado existe para promover o bem comum, ok? Pois bem, estudando então esses elementos, a gente já pode conceituar o que seria, na verdade, Estado, ok? E o que seria Estado? Ora, Estado é um dado povo, ok? É um dado povo, muito bem, num dado território, dotado de soberania, ou seja, tem um governo soberano, cuja finalidade, ó, traz aqui, cuja finalidade é o bem comum, ok? E é claro que as constituições dos diversos estados, ela vai organizar, ela vai tratar desses elementos. Olha, falamos de nacionalidade, a nossa Constituição trata da nacionalidade? Trata da nacionalidade lá no artigo 12. A Constituição trata do território? A Constituição trata do território. A Constituição trata do poder soberano, do governo, como ele acontece, como ele se dá? A Constituição trata disso. É isso que nós vamos estudar. Portanto, dá para definir agora o que seria Constituição. Então, vem cá. Olha só. Sabendo que a Constituição ela vai reger esses elementos do Estado, ela vai cuidar desses elementos do Estado, vamos aqui, ó, conceito de Constituição, ok? O que seria Constituição? A Constituição, anotem aí no cadernão de vocês. Vou ditar. Constituição é o conjunto de normas. Constituição é o conjunto de normas que visam 1. Organizar e estruturar um Estado. 2. Limitar o poder. 3. Definir os direitos e as garantias fundamentais.
Olha que bacana. Então, Constituição é um conjunto de normas que visam organizar e estruturar um Estado, limitar o poder, definir os direitos e as garantias fundamentais. É exatamente isso que nós vamos estudar. Agora, antes de encerrarmos, eu preciso falar com vocês sobre uma coisa muito importante acerca da Constituição. Então, vou apagar aqui, ó. Vem comigo aqui. A produção me disse que eu tenho quantos minutos? 2 minutos. Então, eu vou explicar para vocês um ponto muito importante aqui, ó. O nosso ordenamento jurídico, conforme a pirâmide de Hans Kelsen, é desse jeito, ó. No topo, nós temos a Constituição Federal, ok? Portanto, a nossa Constituição Federal se situa num plano hierárquico superior, ou seja, a Constituição está no topo do nosso ordenamento jurídico, portanto, a Constituição é superior às leis infraconstitucionais, ok? E olha só que legal, ó, tá vendo esses pontinhos aqui? São todas leis que nós conhecemos e que são leis objetos do estudo do programa de vocês. Por exemplo, ó, nós temos a lei de tortura, nós temos a Maria da Penha, nós temos a lei de abuso de autoridade, só que essas leis, elas só existem no nosso ordenamento jurídico porque elas obedecem à Constituição Federal. Se essas leis contrariarem algum artigo da Constituição Federal, elas vão ser extirpadas do nosso ordenamento jurídico, ok? Então, por hora, nós vamos falar mais disso aqui. Por hora, o que eu quero que vocês entendam é que no ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição está lá no topo. Portanto, a Constituição é norma superior. Ok? Tudo bem? Vamos falar mais disso. Até o próximo encontro. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.